Amanhã celebra-se o Dia da Reforma. É um dia muito importante que é celebrado em todo o mundo evangélico, protestante. E nós aqui gostaríamos de recordar o que aconteceu no século XVI, quando foi anunciado um novo caminho, uma nova orientação espiritual, quando foi pedido ao povo que se voltasse realmente para Cristo, porque a reforma, como os irmãos certamente se lembram, apoiava-se em 5 pilares muito importantes. Aquilo que a reforma proclamou, aquilo que apresentou ao mundo de então, era que somente Cristo devia ser adorado, servido, honrado. Somente Ele era o Salvador. Também a outra grande mensagem da reforma era a proclamação de que somente a Escritura é que devia ser lida, que devia ser ouvida, que devia ser estudada, que devia ser colocada no lugar que realmente lhe tinha sido tirado. O terceiro pilar era somente a graça. Era indispensável que o povo que estava naquela altura a pensar nas boas obras, nas indulgências que pagava para sair do purgatório para o céu, soubesse que a salvação era pela graça, somente a graça. E também um outro facto importante que foi anunciado na reforma é que somente a fé realmente nos podia salvar, nos podia dar a certeza da vida eterna, o perdão. Somente pela fé podíamos ser salvos. E o último pilar é a glória devia ser dada somente a Deus. Meus irmãos, este movimento da reforma foi um movimento extraordinário, mas não apenas no século XVI. O movimento estendeu-se e nós podemos dizer que chegou até nós hoje. Ainda hoje estamos a receber todos os benefícios daquela ocasião, daquele movimento. E sabemos que os países mais prósperos são ainda os países que foram influenciados pela reforma. Diz-se que a mulher mais poderosa do mundo é a chanceler da Alemanha. É curioso que ela é filha de um pastor da Igreja Luterana e realmente o seu poderio é muito grande. Nós aqui em Portugal às vezes não gostamos muito dela, mas na verdade ela é uma mulher de grande poder. E tudo isto vem certamente também da influência que a reforma pôde trazer a todo o mundo, individualmente, a cada pessoa que se voltou para o Senhor e para a sua gloriosa mensagem. Mas, meus irmãos, como tudo na vida, este movimento precisa de ser também de novo renovado. Não pode estagnar, não pode parar. Nós precisamos de continuar a lembrar este extraordinário movimento e esta extraordinária mensagem. O próprio Senhor nos aconselha na palavra eterna. Em muitas ocasiões isto nos é aconselhado, mas particularmente gostaria de lembrar aos irmãos aquilo que diz na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo. Ele diz no capítulo 12 e no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos esquecer a nossa identidade cristã.
nós sabemos que Cristo é o nosso Salvador. É o Senhor a quem seguimos. Somos cristãos porquê? Porque seguimos a Cristo. Porque aprendemos de Cristo. Porque queremos estar identificados com Cristo. Queremos ser semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo expressava isto de uma maneira muito curiosa e especial e certamente muito enriquecida para as nossas almas. Aos Filipenses, no capítulo 2, ele dizia no primeiro verso: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, gostava de sublinhar: para que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, a mesma maneira de pensar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele apresenta-nos Cristo, que é tudo para todos nós. Ele realmente é tudo. O apóstolo apresenta Cristo como o Senhor de todas as coisas, para todos os que o seguem, para todos os que o querem servir. No primeiro capítulo, ele é a nossa vida. No verso 21, nós vemos que Cristo é a nossa vida. No verso 5, como há bocadinho lemos, ele é o nosso exemplo. Haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No terceiro capítulo de Filipenses, ele é apresentado como o nosso alvo. O apóstolo Paulo diz que se esquece coisas que para trás ficam e prosseguia para o alvo que é sempre Cristo. E no quarto capítulo, ele é a nossa vitória. Diz no verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realmente, ele é sempre a nossa vitória. Meus irmãos, isto leva o apóstolo a dizer aquilo que há pouco lemos: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isto não é fácil, pois não. Não é fácil termos o mesmo sentimento que Jesus teve. Nos nossos tempos de jovem, surgiu um livro do Brasil que era Em Seus Passos. Era um livro muito popular naquele tempo, todos nós lemos naquela época, um romance muito interessante e que certamente muitos apreciaram bastante. Hoje em dia já não vemos por aí esse romance, mas era bom, porque a sua história é uma história muito simples. É alguém, uma atriz, uma senhora que deseja encontrar um rumo para a sua vida e cada coisa que vai acontecer sempre, se fosse eu faria. Agora que me é oferecido, por exemplo, um emprego, se fosse Jesus, aceitaria ele este emprego? E assim
Na sua vida surgia sempre essa questão: o que é que faria Jesus? Nos ofendesse, ele iria responder. Não aceitaria do noivo, da noiva. Seria a orientação que o Senhor iria dar. Meus irmãos, ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus é sentir o mesmo que Ele. E nós sabemos o que é que Ele sentia. Ainda no domingo passado falámos da multiplicação dos pães. Quando Ele viu aquela multidão, o que é que Ele sentiu? Teve grande compaixão. Sentia realmente amor, sentia dor no seu coração por aquilo que estava a acontecer. É por isso que nós precisamos muito de analisar aquilo que a Escritura nos apresenta, porque o Senhor nos pede que cultivemos as mesmas virtudes que Cristo cultivou. O Senhor tinha qualidades que nós precisamos de ter. Irmãos, nós necessitamos de analisar mais cuidadosamente a nossa vida para sabermos se estamos a ter essas qualidades. E mais do que encarnava tudo aquilo que proclamava o seu amor, o seu convite, tudo aquilo que ele oferecia, ele realmente dava corpo a tudo isso. Era visível nele, era tangível na sua vida. Ele ensinou o perdão. Todos nós conhecemos muito bem a sua mensagem poderosa, 70 vezes 7. Mas não perdoou ele. Até mesmo na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E, meus irmãos, lembremos que o Senhor Jesus tinha duas naturezas. Tinha uma natureza divina, ele era perfeito Deus, mas também tinha uma natureza humana, era perfeito homem. Ele levou consigo as nossas dores, os nossos sofrimentos, tudo quanto nós padecemos, ele sempre teve. Por isso nós temos de olhar para ele como alguém que realmente é capaz de nos ensinar. E há uma necessidade de nós nos identificarmos verdadeiramente com ele. O apóstolo Paulo é de tal maneira desejoso de nos ensinar esse facto que diz em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, este é um sentimento tão elevado que nós necessitamos de refletir muitas vezes. E necessitamos, sobretudo, pedir ao Senhor que nos ajude a compreender o que devemos fazer para que nos aproximemos mais do Senhor, para que nos identifiquemos melhor com Ele, para que nos tornemos mais parecidos com Ele. E é necessário, meus irmãos, também pensarmos muito seriamente que nós temos de ser coerentes. Nós, o que dizemos, devemos fazer. Temos de ser sinceros. Temos de anunciar realmente esta gloriosa mensagem. Mas precisamos não só de anunciar com palavras, precisamos de a viver. Esta mensagem não é só para ser falada, é para ser vivida. Muitas vezes no mundo nós somos apontados, porque dizem que nós dizemos uma coisa e fazemos outra. E é célebre o ditado, não é?
vem, prega Frei Tomás, todos nós conhecemos muito bem. De entender que o Senhor pede de nós vida identificada com como e nós, ainda que não apresentemos como exemplo, temos de ser exemplo. O que é que ele dizia? Aprendei de mim, aprendei de mim. Nós podíamos aprender dele. O que ele fazia, nós podíamos aprender. O que ele tinha para nos ensinar era ensinado não só pelas suas palavras. Ele foi a maior dos tempos. Ninguém ensinava como ele. Mas a sua vida foi uma mensagem também sublime, extraordinária. E a maior mensagem na sua vida, de cada dia, de cada momento. Os irmãos lembram-se que, sendo ele o Senhor de tudo, ele tornou-se o servo. Tomou o lugar de servo. Ele ilustrou isso quando veio não para ser servido, mas para servir. Ele realmente considerava-se um servo, de tal maneira que há aquela cerimónia, aquele ritual da lavagem dos pés. Ele quis demonstrar por aquela figura, por aquele ato que ele praticou, por aquele ritual, que realmente ele era o servo. Nós não precisamos de praticar agora esse ritual, não praticamos, mas temos de viver essa mensagem. Realmente nós nos temos de sentir servos. Estamos aqui para servir. E ele era possuidor, na verdade, de todas as riquezas. Tudo era. Mas, meus irmãos, não é verdade que ele se fez pobre? O que é que diz a Escritura? Que, sendo rico por amor de nós, fez-se pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. O Papa tornou-se muito popular agora, porque ele, essa imagem de querer fazer com que a Igreja volte a ser uma Igreja para os pobres. E ele também dar a imagem de grandeza, de grande. Irmãos, nós necessitamos muito de pensar que a nossa vida tem que ser uma vida que seja proclamadora desta gloriosa mensagem do cristianismo. Porque ele, sem ter cometido qualquer transgressão, vejam os irmãos, fez-se pecado por nós. Ele, que é fonte de toda a bênção, fez-se maldição para nos conceder a liberdade. Ele que era justo, o justo tornou-se impuro para nos conduzir a Deus. Ele foi desamparado para se tornar o refúgio dos pecadores. Das palavras que nós conhecemos da cruz, certamente aquela que nós mais nos custa ouvir é: Deus meu, porque me desamparaste. Ele foi desamparado. Ele, cantado pelos anjos, na glória que tinha no céu, veio aqui e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Meus estimados irmãos, eis aqui, pois, um desafio para todos nós, para que procuremos entender melhor aquilo que é seguir a Cristo, que é ser de Cristo, que é ser discípulo de Cristo, que é ser salvo por Cristo. O salvo, o possamos ir
E à Igreja, a todos nós individualmente, meus desafio. Nós estamos aqui com os nossos dons, com os nossos talentos, realizando o trabalho que o Senhor entregou a cada um de nós. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. À medida da estatura de Cristo. Qual é o padrão para a nossa vida? Qual é o padrão para cada crente aqui da nossa igreja? Qual é a medida? Meus irmãos, nós vamos chegar até onde? É uma medida baixa, uma fasquia baixa? Nos interessa. O que é que nos convém? A Escritura diz-nos até à estatura de Cristo. Até à estatura de Cristo. Temos que andar muito. Temos que fazer um grande exercício. Temos que procurar realizar um grande trabalho. Mas com a ajuda dele, iremos certamente realizá-lo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a chegarmos até à estatura de Cristo.